Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda. E eu sou o Bruno. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu abri uma caixinha lá no nosso Instagram, @viagemweb, e eu vou falar somente sobre visto negado, tá? Dicas sobre visto negado, respondendo perguntas sobre visto negado. A pessoa teve o visto negado, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Eu trouxe o Bruno hoje aqui, ele é meio obrigado, mas ele é meu bastidor, ele me ajuda muito e a gente vai conversar um pouquinho, ele vai passar algumas dicas também, tá? Eu vou passar aqui, a gente vai responder e é isso. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá? Se o botão estiver vermelho é porque você não tá inscrito. Então é só você clicar, porque a gente sempre tem vídeo aqui, depoimento de aprovação. Então você não pode ficar de fora, tá bom? Não deixa de se inscrever não, porque nos próximos meses vão ter algumas viagens aí que a gente vai fazer muito interessantes para você ficar ligado, não só nessa questão do visto também, mas interesses e curiosidades sobre os Estados Unidos, sobre a Europa também. Em breve, fica ligado que vai ter um acervo aí maravilhoso para vocês degustarem. Exato. Então vamos lá, um montão de perguntas aqui, eu coloquei no celular do Bruno, e aí vamos respondendo, tá? Sandra Gomes, do Instagram, né? Quando o visto é negado, perdemos o dinheiro? Tem que pagar a taxa novamente? Sim e não. A taxa tem que pagar novamente, mas o serviço da nossa empresa, a assessoria da Fernanda, não precisa pagar novamente. É que a gente dá esse benefício aí para os clientes, né? A gente faz a segunda tentativa, o nosso serviço é gratuito, mas infelizmente a taxa tem que pagar de novo, eles não ressarcem caso o seu visto seja negado. Próxima pergunta é da Elisa.neves. Tive meu visto negado. É verdade que quanto mais tiver negativo, mais complica de conseguir o visto? Depende muito. A gente vê muita gente que teve o primeiro visto negado e depois ser aprovado, e já vimos pessoas serem negadas várias vezes até serem aprovadas. Isso depende, na minha opinião, acredito que a Fernanda pense parecido comigo, né? Depende muito mais de como você vai se apresentar nas vezes subsequentes, em relação a vínculos, em relação a emprego, em relação a renda, em relação àquele conjunto que eles querem ter como garantia para te liberar um visto de turismo. Exato. De melhoria, né? Do que a quantidade em si. É óbvio que se você ficar tentando uma vez atrás da outra, com a mesma estrutura, com a mesma renda, com o mesmo trabalho, com o mesmo perfil de uma maneira geral, isso não vai ser legal, realmente, tá? Por isso que a gente sempre fala com os nossos clientes, cara. Se foi negado, vamos avaliar o que de fato pode ter impactado nessa negativa, e a partir disso, a gente consegue mudar alguma coisa? O que a gente pode fazer para melhorar? O que pode ser incrementado? O que você pode valorizar e buscar profissionalmente para poder fazer uma nova tentativa? Então, se apega mais a isso do que a quantidade de vezes em si. Se apega muito mais no que você pode oferecer de garantias para o consulado do que propriamente quantas vezes você tentou. Porque isso tem menos importância do que o teu perfil, tá? Vamos lá. Ter carteira assinada recente passa uma visão de não vínculo? Olha, o ideal, não existe um tempo que você precisa estar no trabalho. Mas o ideal é assim, mais que 6 meses, 1 ano de trabalho. Quanto mais tempo no trabalho, melhor, mais vínculo. Isso vai depender muito também antes dessa carteira assinada, o que você fazia. Né? Você tinha alguma outra fonte de renda, você estava desempregado? Tudo isso é importante ser avaliado, né? Por isso que a gente sempre diz assim, ó, se você tentar com uma assessoria de qualidade e tiver o visto negado, significa que você sozinho teria feito até um trabalho até menos qualificado, né? Em relação a trabalhar o seu perfil. Isso. Então, depende muito do que você tem de renda nesse emprego atual, e depende muito também do teu passado, né? Assim, qual é o teu passado profissional, né? Qual a tua trajetória? Tudo isso é importante ali na hora que o cônsul vai avaliar, né? É todo um conjunto. Gente, assim, mais uma vez, eu gosto de falar as coisas. Pode falar, amor. Eu trouxe pra você falar, pode falar. É muito importante você entender que você tem que oferecer garantias para ele ali na tua DS e na tua entrevista, tua cara, né? A tua forma de falar tem que combinar com aquilo que você escreveu, e aquilo ali
numa fração ali de minutos, ele tem que decidir qual é o risco que você representa para o país. De você ir para lá e será que você vai voltar? Será que você tem vínculos aqui que te prendem, que fazem você voltar para o seu país de origem? Será que você vai para os Estados Unidos? Será que você vai voltar? É isso que ele quer saber. Ele entendeu? não quer que você use um visto que não é imigratório para imigrar. Exato. Aquele visto é para passear. Para Exato. passear e gastar o dinheiro. Aí ele avalia também, essa pessoa tem condições de fazer essa viagem? Porque é uma viagem que não gasta pouco dinheiro. Essa pessoa tem como pagar essa viagem, passear e voltar? Será que realmente ela quer isso? Então é isso que a gente tem que estar sempre em mente, tá, gente? Qual o real peso de uma viagem internacional feita anteriormente? Por que as pessoas, e ultimamente eles têm perguntado se você já viajou para fora? Por que você acha? Vamos lá, amor, você que é uma pessoa inteligentíssima. É porque você tem um perfil turístico, né? Você tem um histórico, né? De que você viajar gosta de turismo, viajar, né? exato. E o visto que a gente está tentando, né? No caso ali, a pessoa é turismo. Exato. Então ela quer saber se você sabe o que é uma viagem internacional, se você já viajou a turismo internacionalmente, e até porque você foi e voltou desses países. Então, quanto mais desenvolvido, né? Entre aspas, o país que você foi a passeio, mais provas para ele de que, ele foi para outros países bem desenvolvidos, com emprego, com tudo, e voltou. Então, tudo isso ajuda, assim, tem um peso, sim, com certeza. Tem um peso real, gente. E, ultimamente, eles perguntam, assim, no último mês, no mês de agosto, praticamente todas as perguntas tinham uma pergunta dessa. Para todos os clientes meus. Você já viajou anteriormente? Já foi para fora do país? Então, essa pergunta tem sido feita muitas vezes, tá? Ter o visto negado em um consulado e tentar em outro, fica como algo negativo? A gente já teve cliente que foi aprovado no mesmo consulado e já tivemos cliente que já mudou de consulado e não tivemos problema nenhum. Nunca foi perguntado para o nosso cliente por que ele mudou de consulado, não tem problema. Até porque se fosse pelo seu CEP, se fosse pelo local mais próximo onde você mora, talvez eles fariam uma triagem ali e não deixaria você fazer o seu processo em outro lugar. Teve cliente meu que saiu de São Paulo e foi fazer em Brasília. E teve o visto aprovado. Não vejo como um problema isso não. Mas você pode tentar onde você se sentir confortável. Porque tem pessoas que ficam assim, mas eu já ouvi falar que o consulado do Rio é mais tranquilo. E a pessoa ficou com aquilo na cabeça. Então, se você tiver um bom perfil e você apresentar todas as informações ali para o cônsul, você mostrar seus vínculos e você for para o consulado do Rio e você quiser ir para o consulado do Rio, vá para o consulado do Rio. Falar, assim, a gente não pode também deixar de dizer que às vezes tem umas questões meio aleatórias, né? Que não dá pra gente pensar, né? Não existe uma garantia específica que a gente possa se agarrar. O que existe é uma questão estatística, né? Quanto mais vínculo você tiver, quanto melhor for a sua renda, quanto mais bem apresentado for o seu perfil de acordo com a sua entrevista, a tua chance é maior. Isso é um fato. Sim. Isso é um fato, assim, nesses 12, 13 anos que a gente trabalha com isso, isso é um fato. Isso aí é inquestionável. Agora, às vezes acontece também de você dar um azar de pegar uma pessoa, né? Isso aí. Assim, como é uma coisa meio aleatória lá na hora, né? Você, pelo menos aqui no Rio, né? Quando a gente foi fazer a nossa outra entrevista agora da renovação, você não pode escolher por quem você vai ser entrevistado. É uma coisa meio aleatória. Você pode cair numa pessoa que tá de mau humor naquele dia. Infelizmente, nós somos humanos, isso acontece. Tá de mau humor, a pessoa às vezes não foi com a tua cara. Nem olha pra você direito. Às vezes não foi com a tua cara mesmo. Isso pode acontecer, gente. Não adianta a gente falar aqui que não. Porque tem casos que são inexplicáveis. A pessoa ganha bem, a pessoa tem tudo certo e às vezes o cara simplesmente não quer aprovar a pessoa e acabou. Pode ser uma cota, são informações que ninguém tem. Se alguém te falar que tem, é mentira. Tá? É isso aí. Ninguém tem essa informação. Aí a gente ouve falar, são as lendas urbanas, né? Tem uma cota de aprovação diária e ele já atingiu aquela cota, não pode mais dar o visto pra ninguém. Porque não foi com a cara da pessoa. Porque a pessoa tá de mau humor. Aquele como está de mau humor. Então, às vezes acontece isso. Numa amostragem geral, quanto melhor for o seu perfil, mais fácil é você ser aprovado. E simples assim. Não tem pra onde correr. Por isso que eu sou muito mais de conscientizar o cliente de que ele precisa se preparar cada vez melhor para conseguir o visto dele. Exato. Então, assim, ele tomou uma negativa num estado. Não importa se ele vai pegar em outro, mas ele precisa... Ao invés de ele sair tentando
é legal ele de repente fazer um curso, Entrar numa entrar numa faculdade, melhorar o perfil dele, tentar aumentar a renda dele, abrir uma empresa. Enfim, tem várias outras formas que a gente pode falar aí no privado aí para os clientes, né, que é para as pessoas interessadas. Mas é muito mais inteligente ele se concentrar naquilo que ele pode melhorar, que ele tem controle, do que ficar colocando coisas que ele não tem controle como se fosse uma verdade que não tem como comprovar. Exatamente. E isso também se encaixa, gente, dentro da pergunta que as pessoas sempre fazem. Eu preciso esperar os 6 meses? Obrigatoriamente, você não precisa esperar os 6 meses passar. Mas é o que o Bruno tá falando. Você precisa se concentrar na sua segunda, né, na sua segunda tentativa, na terceira, na quarta, na quinta, de você tentar melhorar o seu perfil, de uma forma que você vai conseguir comprovar. Então, eu tenho cliente, vários depoimentos aqui, 1 mês depois foi aprovado, sim. 45 dias depois foi aprovado. E tem uns outros casos também de pessoas que preencheram sozinhas ou fizeram em outra assessoria. Não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém, acho que todo mundo tem espaço para todo mundo trabalhar de maneira correta. Mas a gente vê situações que às vezes a ADS foi muito mal preenchida mesmo. Muito mal preenchida, faltou detalhe, sabe? Coisas assim que às vezes a gente... que dá pra valorizar, né? Papa mosca e às vezes a pessoa é reprovada e às vezes chega aqui pra gente, a pessoa, sei lá, 1 mês depois ela é aprovada. É isso aí. E a gente sabe, quando a gente pega a DS, a gente sabe que ela não foi bem feita. Quando a gente ouve a pessoa assim e ouve o histórico da pessoa, fala assim, cara, a pessoa tem, sei lá... Faz uma pós-graduação. A pessoa faz uma pós-graduação. E não foi colocado. A pessoa recebe uma pensão e não colocaram, sabe? Coisas assim que às vezes, na hora de preencher, a pessoa nem se atenta, ou quem preencheu pra pessoa também come mosca ali e às vezes tem um visto negado. Exato. Então, assim, isso que tem que analisar sempre caso a caso, tá? Exato. Se você tiver alguma dúvida, procura a Fernanda que ela vai te ajudar. A gente teve uma cliente, a Noemi, e ela chegou pra mim negada, isso faz muitos anos, muitos mesmo. E aí ela chegou negada, ela tinha 2 empregos, e na primeira tentativa dela, ela e o filho. E aí na primeira tentativa dela, ela não colocou os 2 empregos, não colocou que ela era funcionária pública, e não colocou as 2 rendas. Ela colocou uma renda só. Ela não somou as 2 rendas. O que eu fiz? Eu coloquei lá o principal emprego dela, que valorizava ela, que mostrava os vínculos dela com o Brasil, e somei a renda dela, dos 2 trabalhos. Ela tinha 2 rendas. E na primeira tentativa não foi colocado isso. O que aconteceu? Foi aprovado. Aprovado. Então tem vários casos, gente. Tem o caso de realmente você ainda não tá com os vínculos suficientes, vamos dizer assim. E mesmo assim pode tentar incrementar e fazer uma nova tentativa. Mas o ideal sempre é você esperar um tempo para você se preparar. Se vender melhor. Isso né, aí. gente? No fato, a gente está ali para se vender. A verdade é essa. Então, a gente precisa melhorar cada vez mais o nosso perfil até a gente estar preparado para receber o nosso visto. E assim, se você sentir que, no teu caso, foi uma implicância mesmo, aí vale a pena você esperar menos tempo e tentar de novo. Ou num outro consulado, ou no mesmo consulado, dificilmente você vai pegar o mesmo cônsul. Só se você tiver numa, assim, Recife geralmente são poucos cônsuls, né? Aí de repente você corre o risco de pegar o mesmo cônsul. Mas em outros lugares, por exemplo, São Paulo, Rio, é muito difícil pegar o mesmo cônsul, né? A próxima pergunta é da Lili Lopes. 2. Posso mudar o destino da viagem na próxima tentativa? Pode, não tem problema. As pessoas ficam muito preocupadas em relação ao que foi preenchido na primeira DS para a segunda. Isso entra também dentro do tempo que você vai tentar. Por exemplo, você colocou que ia para Orlando e dessa vez você vai colocar que vai para Nova York. Eu tive um cliente desse que eu falei assim para ele, vamos fazer o seguinte, a gente coloca que você vai para Orlando e Nova York. A gente colocou lá as 2 cidades. Para você evitar essa mudança muito brusca, porque ele estava tentando num tempo muito pequeno, entendeu? Agora, se já passou 1, 2 anos, 6 meses que você tentou sua primeira tentativa e não foi aprovado, não tem problema nenhum você mudar, entendeu? Diz o seguinte, o que de fato eles analisam? Por que tanta gente passa sem ter perfil considerado forte? Olha, eu não concordo que tanta gente passa com um perfil considerado forte. Se a gente colocar aqui numa amostragem, de repente é porque ela seleciona várias pessoas que foram aprovadas com perfil considerado forte, mas se você olhar que essas pessoas foram aprovadas e a grande maioria, a massa que foi aprovada perto dessas pessoas vai ser muito maior
de gente que tem um perfil melhor. Então isso é um fato, isso aí não dá pra gente brigar contra isso. A maior parte das pessoas que são aprovadas são pessoas que têm um perfil considerado forte. Mas dentro dessa massa de aprovados tem uma camada que às vezes a pessoa ganha pouco, às vezes a pessoa tem na idade de estudante, é uma pessoa jovem, que essas pessoas são aprovadas. Eu tive um caso dessa cliente agora. Ela é só estudante de direito, jovem, 22 anos, sem renda, o pai que vai pagar pra ela. Exato, mas aí, no caso, o cônsul acredita acreditou no perfil dela, no sentido, não no sentido que ela tem grana pra bancar a própria viagem, mas o familiar dela tem dinheiro pra ela viajar, ele olhou nos olhos dela, olhou a DS dela e acreditou, é por isso que essas pessoas são aprovadas, ele acreditou que aquela pessoa queria viajar para os Estados Unidos a turismo para não emigrar. Só que isso é muito subjetivo, concorda comigo? Você não tem como olhar nos olhos da pessoa e saber se a pessoa vai querer turismo ou não. Até porque a gente conhece muitas pessoas que têm perfil turístico e foram para emigrar com o mesmo visto. Só que o cônsul olhou nos olhos da pessoa e olhou na DS e falou assim, eu acho que essa pessoa realmente quer o visto para viajar. Às vezes, dentro desse universo, vão ter pessoas que têm uma renda baixa, sim, mas que tem alguém pagando a viagem e o cônsul acreditou naquilo que foi apresentado. Isso aí. Agora, se você colocar isso numa peneira, você vai ver que a maior parte das pessoas que são aprovadas são as pessoas que têm um perfil melhor. Por que muitas pessoas que não têm um perfil tão forte são aprovadas? Porque o cônsul acreditou que aquela pessoa tinha alguém que pudesse pagar a viagem dela, ou acreditou naquilo que a pessoa contou e olhou nos olhos dela e falou assim, eu achei que essa pessoa realmente está falando a verdade, ela vai viajar, vou deixar ela viajar. Mas isso não significa que a gente não tem que se preparar, entende? Sim, e outra coisa, gente, não é só a renda que é um vínculo forte, tá? As pessoas se enganam com isso. Eu tenho cliente que a gente acha que R$2.000 é uma renda baixa. Rapidinho, só aproveita e já responde essa pergunta da mesma pessoa. Então vai. Quais são os vínculos considerados fortes para um cônsul? Então você aproveita e responde. Então vamos lá. Sim, a renda é um vínculo forte, mas não é só a renda, ok? O tempo de trabalho, com que você trabalha, como o Bruno falou, o seu histórico anterior de trabalho, se você estuda ou não. Igual eu fiz um Reels e eu falei, a faculdade presencial ou semipresencial, ela demonstra muito mais vínculos do que uma faculdade online. Isso é verdade. Agora, você que tá aí, me ouvindo a gente, por que você acha que uma faculdade online não é um bom vínculo? Porque a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo. Então, são todos esses passos, é todo um conjunto de coisas que vão ajudando para o seu visto ser aprovado. Então, sim, você ter casa própria, você já ter viajado para fora, você estar estudando, você ter um bom tempo no seu trabalho ou a sua empresa, você ter funcionários na sua empresa, isso são vínculos. Quer complementar? E como eu falei, tem coisas que a gente não tem como controlar e nem mensurar. Tem vários casos que o cara chega lá na frente do cônsul, a gente mesmo na nossa renovação. Selecionar a gente para poder ser entrevistado numa renovação que geralmente é automática, né? Não precisa de entrevista. A gente achou muito esquisito, achou, não é possível, tem alguma coisa e tal. Quando a gente chegou lá, não perguntaram praticamente nada pra gente. E assim a gente vê também pessoas de primeiro visto que às vezes a pessoa chega lá, você quer ir para os Estados Unidos para quê? Quer ir para onde? Tal. Aí faz a pergunta, fica lá digitando, daqui a pouco fala, teu visto está aprovado, não pergunta nada. E tem pessoas que têm um perfil bom, ou até que não tem um perfil tão bom, às vezes são 20 perguntas, sabe? Fica uma atrás da outra, então não tem como saber. O que você precisa fazer, minha dica é, se prepare bem, faça com alguém que entenda disso, tá? Você pode até tentar fazer sozinho, mas pelo menos se informe da melhor maneira possível para você fazer aquilo que você tem controle da melhor forma possível. Se preparar melhor, se preparar para a entrevista, preparar a tua documentação, levar tudo que você possa para comprovar, porque muitas vezes não pedem nada e tem vezes que pedem tudo. E aí se pedirem tudo e você não tiver nada, não vai adiantar nada. Então, já vi gente ser negada porque não levou cartão de banco, tá? Só isso. O menino que teve que sair para poder tirar o extrato, lembra? A moça a cônsul tava preparada para aprová-lo. Falou, pediu exigência. Eu quero te aprovar, né? Foi praticamente isso que ela falou. Mas eu preciso que você vá lá e tire um extrato do banco.
que aconteceu? Ele viajou para outra cidade para poder fazer o visto e não levou o cartão do banco. Não conseguiu tirar o extrato. Teve o visto negado porque não conseguiu mandar o extrato. Não podia ser nada online, não sei o que, tinha que ser impresso do caixa, que a cônsul queria. E tinha um bom perfil, tá? Ele era Tinha um militar. perfil ótimo, Ele era militar. Tinha 2 rendas, ele da esposa. Enfim, leve tudo que você puder. Tudo. Na nossa renovação, eu levei uma pasta assim, ó. Foi. Pô, não pediram nada, mas se pediriam não tivesse, eu ia perder uma renovação, eu ia perder Deus me livre. quase 3 mil reais, porque foram 4 vistos. 3. Foi mais de 3 mil reais. Né? Não, foram 3 vistos. Tá, foram 3 vistos. Só isso aí, quase 3 mil. Foi. Eu ia perder 3 mil reais porque não levei meu imposto de renda, porque não levei coisas que eu podia levar. Exatamente. Então, assim, gente, é sério, o negócio é sério. Exato. Eu só quero dar o último exemplo pra gente finalizar o vídeo. Eu tive um cliente que chegou pra mim, ele ganhava 80 mil reais. E ele chegou pra mim como? Negado. E a gente acha que só a renda que diz alguma coisa. Então, todo o conjunto dele não demonstrava segurança pro cônsul de que ele poderia voltar. Porque ele era um nômade digital, praticamente. Então, Exato. eles também estão ligados nisso. Gente que recebe muito bem no Brasil, mas que não tem vínculo nenhum. Tipo, a pessoa pode morar no mundo, né? A pessoa pode morar em qualquer lugar do mundo com a renda que tem, porque a renda dela é toda da internet. Então, isso também... Tem que ser bem Quem trabalhado, trabalha entendeu, gente? com a renda toda da internet... Tem que fazer trabalhar uma bem. DS bem feita, tem que pensar no que vai escrever. Isso aí. Pra não ser uma coisa contrária, uma coisa que é muito, muito positiva e virar uma coisa negativa, tá? É isso aí. Mais uma coisa, gente, você que de repente quer tentar o visto sozinho, assim, às vezes não tem condição, né, de pagar uma assessoria por pessoa, a gente tem um produto que a gente gravou, né, 12, 13 anos já agora, né, com visto americano, que você Jesus. pode assistir. Para fazer o seu preenchimento, você pode seguir o passo a passo que a gente montou lá. Você pode tirar dúvidas direto com a Fernanda durante o seu processo. Então, você às vezes que tá tentando sozinho, tá vendo esse visto e tá tentando sozinho, é um produto muito barato, custa menos de 100 reais. Isso. E você pode fazer para sua família inteira com o mesmo produto, você só assistir lá o passo a passo. E tirar dúvida comigo. E tirar as dúvidas direto com a Fernanda, é como se fosse uma assessoria virtual, né? Acho que é bem legal para você, é muito melhor você às vezes gastar um pouquinho, 100 reais, e tentar o seu visto com um pouco mais de segurança, um pouco mais de informação do que você fazer sozinho, tá? Então, ela vai deixar o link aqui embaixo. Ela tem assessoria guiada, tá, gente? Essa que o Bruno falou. Tem assessoria completa, onde a Fernanda preenche tudo, faz toda a etapa, faz tudo, preparação para entrevista. Isso. E tem essa assessoria digital, né, que é a guiada, onde você aplica o passo a passo e pode tirar as dúvidas com a Fernanda quando você precisar. Tá bom, gente? É isso. Então, terminamos aqui, falamos pra caramba. Mas se vocês quiserem parte 2 do vídeo ou alguma sugestão de outro tipo de visto, deixa aqui pra gente nos comentários, tá bom? E fica atento que em breve a gente tá nos Estados Unidos e no ano que vem, no iniciozinho do ano que vem, a gente vai fazer uma viagem bem diferente aí pra Europa também. Exatamente, já está com tudo fechado. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!